E aí, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula. Hoje, como vocês podem ver, estou em uma outra localidade, não estou em casa, estou viajando. Acabei de fazer um evento em São Paulo, com a presença de alguns alunos e alunas, com muitas risadas, palestras. Outro dia, foi ontem. Ontem a Carla estava me lembrando que eu imitei um Fusca no meio da palestra. Highlight da palestra, Henrique imitando um Fusca. Ai, gente. E agora eu estou aqui em São Paulo ainda, né? Em breve vou voltar para casa. Então, vamos lá. O tema da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre três dinâmicas mentais. Nós vamos falar sobre vaidade, nós vamos falar sobre inveja e nós vamos falar sobre ciúmes. São três dinâmicas mentais aí que eu trouxe para vocês hoje, para a gente trabalhar esse autoconhecimento, tá? Por que que eu escolhi essas três dinâmicas? Porque eu percebo que hoje em dia é muito comum, pelo menos aqui no Brasil, é muito comum ter-se alguma dessas três dinâmicas acontecendo na vida. Eu vejo que é uma coisa comum de acontecer de maneira mais intensa ou de maneira mais leve, mas eu percebo que isso é uma coisa muito comum aqui no nosso país, tá? Se eu por acaso já falei sobre alguma dessas três dinâmicas em aulas anteriores, melhor ainda, a gente repete, a gente fala de novo, e é sempre importante, pessoal, é, não levar para o lado pessoal as aulas, no sentido de não é uma crítica à individualidade de ninguém. Isso é importante. Acho que eu nunca falei isso numa aula, mas eu acho importante falar hoje. Aquilo que a gente conversa, né, nas aulas não são críticas à personalidade de ninguém, né? A gente está falando sobre dinâmicas mentais que é claro que a gente precisa trazer para o nosso interior para a gente investigar, né, o nosso próprio comportamento. Então não é um ataque pessoal a ninguém. Né? Não estou atacando a personalidade de ninguém, mas sim falando sobre comportamentos e sobre dinâmicas que algumas pessoas podem ter ou não, ou podem ter de intensidade leve, moderadas ou mesmo graves, tá? Então não levem como um ataque, mas como uma dinâmica, como uma forma de perceber a si e aos outros e a realidade, tá bom? É sempre bom fazer essa autoanálise durante essas dinâmicas, nessas aulas que a gente traz aqui das dinâmicas mentais e as outras também, é claro. Então vamos começar com a vaidade. Né, vaidade, que é descrito, né, na Bíblia como um dos sete pecados capitais, né? O que é a vaidade? É muito comum, né, a gente ter uma noção errônea da vaidade e a gente não saber diferenciar muito bem o que é vaidade do que é amor próprio, assim, digamos, né, do que é autoapreciação. É uma linha tênue, mas ao mesmo tempo não é tênue, sabe? O que diferencia a vaidade da autoapreciação é, é uma coisa subjetiva, é uma intenção de acordo com aquilo que a gente está fazendo. Então, vamos pegar primeiro o que significa vaidade. Eu peguei até o termo do dicionário, porque eu percebo que muita gente não, hoje em dia, ainda mais hoje em dia, né? Que as pessoas não têm muita noção do que existe dicionário que atribui algumas características a algumas palavras, como por exemplo a vaidade. Vaidade, de acordo com o dicionário, eu vou ler aqui para vocês agora, é o seguinte: valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. 2. Qualidade do que é vão, vazio, firmado sobre aparência ilusória. Então vamos pegar o primeiro tópico do dicionário: vaidade. Calma, pessoal. Como eu disse, relaxa aí.
Valorização do que se atribui à própria aparência ou quaisquer qualidades físicas ou intelectuais. Então, vaidade, de uma maneira geral, ela é muito mais física do que intelectual. Por exemplo, o que é a vaidade física? A pessoa que, por exemplo, tem um corpo bonito e ela exibe esse corpo bonito com a intenção dela ser reconhecida e admirada pelos outros por conta da aparência. Então, a vaidade é uma intencionalidade em você pegar uma qualidade física. Ainda estou na qualidade física. Você pega uma qualidade física, por exemplo, mulheres, coxa, peito, bunda, virilha, né? Rosto, cabelo. Os homens a mesma coisa, musculatura e tal, que não sei o quê, ou mesmo bens materiais, e você exibe isso. A intenção da toda vaidade tem a intenção, seja consciente ou inconsciente, de eu mostro a minha qualidade, eu exibo o que eu tenho de bonito, ou o que eu acho que as outras pessoas vão achar bonito, com a intenção de ser admirado, ser reconhecido, ou ser validado, ou mesmo ser dito como especial, como superior para outras pessoas. E isso, inclusive, está ligado também ao qualidades intelectuais, que é o quê? A inteligência. Quem trabalha aqui em faculdade ou já trabalhou em meio acadêmico, está dentro do meio acadêmico, a gente sabe que no meio acadêmico a vaidade é qual? Exibição intelectual. Eu exibo que eu tenho mais conhecimento do que você. Eu, inclusive, até arrogo, porque vaidade e arrogância, elas são muito próximas, são familiares muito próximos. A arrogância é quando a arrogância é quando a pessoa ela consegue, ela se exibe e ela consegue a admiração do outro. E ela se torna um tanto quanto arrogante. O que é arrogar? Arrogar é quando eu me sinto superior e eu arrogo o outro, eu rebaixo o outro para que eu continue me sentindo superior. Porque se tá todo mundo no mesmo nível, não existe superior nem inferior. Então a pessoa arrogante arrogância, eu falo que é o subproduto da vaidade. Eu exibo, recebo a admiração, começo a me sentir especial e começo a me sentir superior. Então, a arrogância é uma maneira de você permanecer superior, fazendo as pessoas continuarem como inferiores. Então, por exemplo, vamos supor que fulano vai para academia e tem um corpão bonitão lá e fica se exibindo e as pessoas ficam, oh meu Deus, fulano, ai que bíceps, nossa, uau! E aí ele, tá vendo como eu sou um cara? E ele começa a se sentir superior, ele começa a se sentir um homem especial só porque ele tem um bíceps grande, sabe? Tipo assim. E aí, qual é o subproduto quando se torna arrogância? Quando ele começa a tratar as pessoas com um bíceps menor do que o dele como inferiores. Ele começa a arrogar, ele começa a julgar, ele começa a repudiar, ele começa a fazer bullying para manter essas pessoas aqui. Ao invés dele, pelo menos, falar assim: não, galera, vamos lá, pô, eu vou pra academia, eu malho, vamos todo mundo ter um bíceps maneiro também e tudo mais. E aí, ao invés de fazer todo mundo se sentir especial também, ou seja, igualizar, não, ele faz com que todo mundo se sinta inferior e só ele superior, para ele manter esse status de especial. Porque se está todo mundo mais ou menos na mesma faixa, não existe especial. Tá todo mundo na mesma faixa. Então, para você se sentir especial, você tem que ter um não especial. Para você ser uma pessoa santa, precisa existir os pecadores, né? Então, a vaidade no meio intelectual é muito comum, a vaidade de qualidades intelectuais é muito comum no meio acadêmico. Porque você tem que ler muito, você tem que estudar muito. Você percebe que as pessoas acadêmicas, de uma maneira geral, não são pessoas muito bonitas, né? Não são pessoas com um corpo escultural. É muito raro você ter pessoas no meio acadêmico
que cuidam da saúde física de uma maneira geral, porque a vaidade está no intelecto. E para ter uma vaidade intelectual, eu preciso ler muito, né? Preciso ler muito, eu preciso saber muito. Geralmente, se você vê isso, quem trabalha em meio acadêmico vai na faculdade. É raro você encontrar um professor de faculdade que tenha pelo menos aí um mestrado, um doutorado, que tenha um corpo saudável. É minoria. A maioria é tudo flácido, é tudo, é tudo. São pessoas que não têm uma estética muito bonita. Henrique, mas então é errado eu ter um corpo esteticamente bonito? Claro que não. O problema é quando eu uso disso para eu ser reconhecido e admirado pelos outros por isso. Uma coisa é você ter um corpo bonito, você é homem, você é mulher, você vai à academia, você vai ficar com um corpo esteticamente bonito. Mas o objetivo não é você ir para academia para você exibir o corpo. O objetivo é o quê? O objetivo é você ter saúde. Que a beleza do corpo seja uma consequência da saúde. Eu busco a saúde e por isso eu tenho um corpo bonito. Não é, eu busco o corpo bonito e por isso eu tenho saúde. Porque você vai conseguir saúde física, mas não vai ter saúde mental. A vaidade, com o passar do tempo, vai destruindo a saúde mental. Por quê? Porque você nunca vai ter satisfação. Você nunca vai ter satisfação. Às vezes eu vejo isso é muito comum no Instagram. Você vê o quanto de vaidade tem no Instagram. Eu brinquei falando sobre isso lá na palestra sábado, né. Tem gente que só posta foto de biquíni no Instagram, só posta foto de sunga no Instagram. Não é possível, a pessoa trabalha na praia, né, a pessoa é guarda-vida. Então vaidade, pessoal, vocês percebem que o que a sunga tem gente que só posta foto de biquíni e foto de sunga, né. A pessoa não trabalha na praia. Sabe, a pessoa não era possível, sabe, que a pessoa vive na praia 24 horas por dia. Tem pessoas que só postam foto viajando, por exemplo. A pessoa não é guia de turismo, não é possível. Mas essa pessoa só posta foto disso. Ou seja, você percebe claramente que o objetivo da pessoa postar foto no Instagram não é compartilhar um momento legal ou criar uma memória ali. O objetivo da pessoa é ela ser reconhecida e admirada por alguma coisa. Já falei isso em outras aulas e eu brinco dizendo, tem mulheres por que você entra no Instagram, é book de virilha. Não aparece nem o rosto da mulher, só aparece a virilha. Você consegue saber qual foi a última vez que a pessoa ela foi lá depilar. Dá para saber, né? Pior que dá, sabe? Mas Henrique, que mais poderia ser considerado vaidade nesse sentido? Tem algumas coisas que eu falo que dá uma cutucada. Tem muito, por exemplo, muito homem, muita mulher que fica chateado comigo, fica chateado. Mas isso é muito verdade. Vocês querem ver uma coisa que é muito vaidade e que hoje em dia já se reconhece muito dos malefícios sobre mulheres que colocam silicone nos seios. Isso é uma forma de vaidade. A não ser, claro, que você precisou passar por um procedimento cirúrgico, ou fez uma mastectomia, teve câncer, precisou tirar e coloca para equilibrar o tamanho, ou mesmo para ter. Ok, tudo bem, existe ali uma forma estética, mas por motivos médicos, sabe? Tem muitas mulheres que têm um seio saudável e bonito e colocam para ficar maior ainda. Para que ficar maior ainda? O objetivo é claramente o quê? Ser reconhecida e ser admirada pelo tamanho do peito, né? Tem muitos homens que vão para academia, tomam esteroides, né? A famosa bomba, famoso os hormônios lá. Outro dia eu li um artigo, por exemplo, uma notícia passou lá de um rapaz jovem, 40 anos. O cara tomava esteroide para cavalo. 40 anos, já tá morrendo, tá? O corpo dele deteriorou. Ele não tem mais, o rim dele parou de funcionar. 40 anos. Por quê? Para ficar forte. O cara tá morrendo aos 40 anos. O objetivo dele é o quê? Ficar forte. Uma pessoa que quer ficar forte, aparentemente, com a aparência de forte, tomando esteroide para cavalo, isso não é vaidade? Isso é uma.
uma imensa, a vaidade dele é enorme. Então vocês vão perceber que inclusive a vaidade, ela é uma forma de compensar uma baixa autoestima. A pessoa ela tem uma baixa autoestima tão grande que ela precisa exibir as qualidades dela para ela não se sentir tão bosta assim. Então ela vai tomar esteroide para ter um corpão bonito, a mulher vai colocar silicone para mostrar que ela tem seio, né. Tudo isso vai se tornar o que Freud chamava de objetos fálicos, né, que são objetos de poder. A pessoa, por exemplo, que nasce esteticamente feia para a sociedade, de uma maneira geral, ela vai o quê? Ela vai para o meio acadêmico, aí ela vai querer se tornar o quê? Um doutor, um PhD, e vai mostrar que sabe muito, vai querer ganhar discussões intelectuais, vai querer mostrar que sabe. Tudo isso são formas de tapear a baixa autoestima. Então, a vaidade, ela é um subproduto da baixa autoestima, de uma imagem distorcida sobre si. É uma forma de ser admirado, se sentir especial, ser validado socialmente, uma forma de ter uma vida social, de tipo assim, me vejam e me reconheçam. Só que qual é o po e por que que a vaidade é ruim? Porque ela não tem limite. A vaidade ela não tem limite. Você pode botar silicone, mas isso não vai ser suficiente. Você pode tomar esteroide para cavalo, mas não vai ser suficiente. Você pode comprar um carro, não vai ser suficiente. Você pode fazer um mestrado, também não vai ser suficiente, você vai querer mais e mais e mais e mais e mais. Alguém perguntou no chat: "E a falta de vaidade não é ruim?" Pessoal, não existe falta de vaidade, no sentido bom da coisa. O contrário de vaidade, assim, de uma maneira filosófica, é autoapreciação. Vocês confundem muito vaidade com autoapreciação e são coisas totalmente diferentes. Na vaidade existe competição, sabe? Vocês querem saber uma diferença muito clara entre vaidade e autoapreciação? É quando vocês estão se comparando. Tipo assim, a Carol tá fazendo curso de culinária, né? Tá lá aprendendo a cozinhar e tudo mais. Quando que a Carol, dentro do estudo e profissão dela como cozinheira, como chefe de cozinha, como que ela tá entrando na vaidade e quando ela tá na autoapreciação do trabalho dela? Porque vamos ver, contratei a Carol para fazer um jantar, né, para 10 pessoas, e a comida ficou muito gostosa. A comida realmente de fato ficou muito boa. Carol provou a comida e falou: "Pô, caraca, fiz uma comida muito gostosa mesmo". Tem algum problema nisso? Tem algum problema a Carol ter feito uma comida gostosa e a Carol de fato ser uma boa cozinheira e se reconhecer como uma boa cozinheira, tem alguma coisa de errado nisso? Nenhum problema. Mas quando que isso se torna vaidade? Quando a Carol começa a querer competir com os outros cozinheiros. A Carol, ao invés de falar: "Eu sou uma excelente cozinheira, eu me acho uma excelente cozinheira", para: "Eu sou a melhor cozinheira entre todos os cozinheiros. Eu sou uma ótima cozinheira, você é um péssimo cozinheiro", arrogância. Então a autoapreciação, ela começa num autorreconhecimento. Eu de fato cozinho muito bem. Eu, Henrique, posso falar, eu sou um excelente professor, eu sou um ótimo psicólogo. Algum problema nisso, pessoal? E como que eu sei que eu sou um ótimo psicólogo? Porque os pacientes que eu atendo têm excelentes resultados. Como que eu posso ser sincero? E, Henrique, e se eu realmente for um bom, e se eu tiver feito faculdade de psicologia, mas eu não sou um bom psicólogo, como que eu reconheço isso? Pelos resultados dos seus pacientes. O paciente entra para fazer terapia, como é que ele sai? Ele sai pior, ele sai melhor, ele sai curado? Você vai ver se você é um bom psicólogo através dos resultados. Como que a Carol sabe que ela é uma boa cozinheira? Porque as pessoas agradecem a comida, falam: "Nossa, Carol, essa comida tá maravilhosa, essa comida tá muito boa". Ou ela mesmo prova e fala: "Nossa, hoje eu cozinhei muito bem". Sabe, isso é sinceridade, é uma autoapreciação, é o autorreconhecimento, que é muito importante inclusive. A gente só consegue apreciar as qualidades dos outros quando a gente aprecia a nossa própria qualidade.
Se a gente não aprecia aquilo que a gente tem de bom, a gente nunca vai conseguir enxergar o que o outro tem de bom. Então essa autoapreciação é muito legal. Vamos supor que a Inara, ela vai ao cinema, vai jantar com uma amiga, ela vai sair. E aí ela decide se sentir bonita. Não, hoje eu vou sair, eu quero me sentir bonita. E ela vai lá, toma um banho, bota um cabelo, e aí tchá, 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 tipo, papá, aí bota lá as maquiagens, bota uma roupa bonita, e tipo, ela se olha no espelho e fala, cara, tô bonita pra caralho, tô muito bonita. Nossa! E aí, chega lá, vai sair no prédio dela, o porteiro olha e fala assim, caraca, perde até a voz quando olha pra Inara, sabe? E aí o Nago, pô, tá, gostou, seu Zé? A mulher tá bonita, sabe? Mas a Inara, ela não saiu com a intenção de vou sair bonita para que as outras pessoas me admirem e me reconheçam como bonita. Ela quis se sentir bonita e ela tá se sentindo bonita. Ela tá se reconhecendo bela. Errado isso? Claro que não. Aí ela saiu com a amiga dela encontrou com ela na porta do cinema e falou: Caraca, Inara, tu tá gata demais, sabe? Outras pessoas estão reconhecendo algo que ela está se sentindo. Errado isso? Não. Entende como é muito fácil, hoje em dia, as pessoas confundirem vaidade com autoapreciação? Autoapreciação não tem nada a ver parecer um mendigo. Andar de roupa rasgada, cueca furada, sutiã furado, sabe aquele sutiã que a haste já tá passando, já tá rasgando a roupa, sabe? Pelo amor de Deus, pessoal. Autoapreciação é se vestir de maneira bonita, é ter uma casa organizada, sabe? É sim você ter um corpo físico bonito, saudável. Não tem nada a ver com a ausência de vaidade com feiura, não tem nada a ver. A vaidade é quando a gente faz isso buscando a aprovação dos outros. Eu não vou fazer isso para eu me sentir bonito, para eu fazer uma boa comida. Eu vou fazer isso para que os outros me admirem porque eu faço isso. Porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. A autoapreciação é, inclusive, extremamente saudável para a nossa mente. É muito importante que a gente autoaprecie aquilo que a gente faz de bom e que a gente tem de bom. Só que a gente não pode cair em vaidade, que é pegar isso e querer exibir para os outros para se sentir especial. E quando a gente se sente especial, é uma sensação muito boa, né, pessoal? É inebriante a gente alguém elogiar e chamar e falar: Nossa, caraca, aí, Carol, tu é a melhor cozinheira do mundo. Aí a Carol tá no mente consciente, a Carol medita, né? Tá meditando agora, né, Carol? Ela vai falar assim, não, pessoal, eu não cozinho para ser melhor cozinheiro do mundo, eu cozinho apenas para ser uma ótima cozinheira para mim mesmo, sabe? Não tenho a intenção de competir com ninguém. A vaidade gera competição. A própria essência da vaidade é a competição. Eu quero me sentir superior. A vaidade, ela gera desconexão entre as pessoas, porque gera competição, gera separação entre as pessoas. Toda vaidade tem competição porque eu preciso ser melhor do que o outro. Eu preciso ter mais do que o outro. Eu preciso chamar atenção mais do que o outro. E o problema da vaidade é não existe limite, não existe satisfação. Você vai querer mais e mais e mais e mais. Postar foto de biquíni já não dá mais vazão. Agora é dancinha de biquíni, sabe? Só foto paradinha de biquíni, não rola mais. Agora eu tenho que dançar, né? Ir academia, o homem tomar esteroide, ficar parecendo o Hulk, já não é mais suficiente. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso ser bilionário também. Eu preciso exibir iate, eu preciso exibir jatinho, eu preciso exibir carro. Eu preciso exibir, sei lá, o que eu gasto na noitada. A exibição, seja do homem, seja da mulher, nunca tem limite.
Cair em vaidade é muito perigoso. Por quê? Porque não tem limite. A vaidade é uma forma de se sentir especial, se sentir admirado, se sentir reconhecido para aliviar a baixa autoestima. Só que qual é o problema? Não funciona, porque você está tentando de uma maneira externa mudar uma percepção interna. Só que isso não funciona. A gente não consegue mudar uma percepção interna através dos olhos dos outros. A gente só consegue mudar uma percepção interna, a autoimagem, através do nosso próprio olhar. Então a gente tenta convencer o outro, para o outro convencer a nós, para aí a gente mudar o nosso olhar. Isso não funciona e é muito perigoso. É muito perigoso porque você vai perdendo a noção, vai perdendo o bom senso, sabe? Vai perder, literalmente, você vai perdendo a noção. Daqui a pouco você tá injetando aqui, injeta ali, botox aqui, botox acolá, e a mulherada com a boca parecendo que levou uma panelada na cara e fica com a boca inchada, parecendo um filho de cruz credo. A boca da pessoa chega antes do nariz. Não, pessoal, leva a mão não, esse negócio, é muito feio isso. Vocês já viram isso? A boca da mulher? A boca da mulher chega antes do nariz. A primeira vez que eu vi aquilo na rua, eu achei que a mulher tinha batido com a cara no chão. Falei: "Pô, será que essa mulher tá precisando de sei lá, de uma ajuda? Liga pra ambulância, sei lá, alguém tá batendo nela". Perde totalmente a noção, sabe, assim, mas fala sério, pessoal, vocês já viram isso? A boca da pessoa, sabe, parece que levou uma picada de abelha. A pessoa fala assim, a pessoa não consegue nem falar direito. Ai, não sei o quê. A harmonização facial, que trem esquisito, sabe? Trem esquisitíssimo, que já está sendo comprovado que, você ficar injetando óleo, ficar injetando certas substâncias no corpo, isso a longo prazo causa sérios problemas, sabe? Imagina, você injeta uma substância que tu nem sabe o que que é para ficar com isso aqui mais sei que lá, não sei que lá, pô, fala assim, uma coisa é realmente, de fato, a pessoa às vezes ter, um acidente de carro ou algum tipo de proble a pessoa realmente tem algum problema genético, alguma coisa assim que a pessoa realmente precise, sabe? Tem pessoas, por exemplo, que passam por algum acidente sério e aí tem que fazer enchimento ósseo, sabe? Eu conheço uma pessoa que passou por um acidente de carro e até hoje a pessoa precisa fazer cirurgia de preenchimento, sabe? Porque desfigurou a cara da pessoa o acidente. Aí tudo bem, sabe? Aí nesse caso até vai, porque existe ali uma questão até mesmo de saúde a longo prazo e tudo mais. Às vezes a pessoa nasce com algum problema congênito que tem essa questão, ok, beleza. Mas na maioria das vezes a pessoa não tem problema nenhum. E as pessoas vão perdendo o bom senso da coisa. Tem pessoas que têm um rosto muito bonito e faz a harmonização facial, parece até personagem do Shrek, né? Fica um negócio estranho. Bom senso. A pessoa vai perdendo o bom senso. A gente vai perdendo o senso de estética, de beleza. O objetivo não é mais a beleza, o objetivo é chamar a atenção. Sabe? Estão percebendo como é que a vaidade ela vai perdendo. A gente vai perdendo a noção do ridículo? O objetivo na vaidade já deixa de ser a beleza, já se torna chamar a atenção. O objetivo já não é nem mais você mostrar que você é uma pessoa inteligente intelectualmente, né? O objetivo é você falar qualquer coisa que chame a atenção. A gente tá nessa fase atualmente, né? O bom senso vai sendo perdido e o objetivo é chamar a atenção, porque a própria atenção é validação. Hoje em dia, com o advento da rede social, você não precisa ser nem mais inteligente para você chamar a atenção. O objetivo é você fazer qualquer coisa que chame a atenção. Vocês já perceberam isso no Instagram? Já perceberam isso em rede social? Que antigamente as pessoas até faziam uns textos inteligentes, as pessoas faziam vídeos inteligentes. Hoje em dia, o que importa é chamar a atenção. A vaidade com a rede social perdeu o bom senso. Você não precisa mais demonstrar qualidade física ou intelectual, você só precisa chamar a atenção.
Porque atenção é o quê? É ser admirado, é uma dá essa noção. Você posta lá uma coisa ridícula, uma coisa feia ou uma coisa estúpida, mas se você chama atenção, você é reconhecido. Dá a sensa O objetivo é ter a sensação de ser reconhecido. Então, se você posta uma coisa idiota e as pessoas criticam falando que você é idiota, mesmo assim você é reconhecido, a sua idiotice é reconhecida, sabe. Então você recebe esse reconhecimento. Você é uma pessoa especial, por quê? Porque você é burra. Mesmo assim, isso isso é um tipo de vaidade. A rede social hoje em dia, você não precisa mais ser bonito, você não precisa mais ser intelectualmente, dotado. Você só precisa chamar atenção. E aí a gente entra no ponto 2 da vaidade: qualidade do que é vão, vazio, firmado sobre a aparência ilusória. Ou seja, na vaidade, você não precisa nem ser bom de verdade. Você só precisa acreditar que é. Por exemplo, Carol, deu o exemplo da Carol. Vamos supor que a Carol sabe nem fritar um sabe nem fritar um ovo. Carol faz um arroz. Arroz da Carol é mais duro do que dente de dinossauro, sabe. Carol é uma péssima cozinheira. Mas ela pode chegar e ela pode falar: "Eu sou a melhor cozinheira do mundo". Você não necessariamente precisa ser uma pessoa dotada de beleza física ou de qualidade intelectual ou de bens materiais para você se achar vaidoso. Se você, por exemplo, você for numa comunidade de baixa renda, que as pessoas às vezes não têm dinheiro nem para comprar uma televisão, você pode ter uma televisão e ser uma pessoa vaidosa, não é? A vaidade não é necessariamente você ter, é você simplesmente achar que tem. Às vezes, de fato, você tem e utiliza isso para se exibir, para chamar a atenção, para ser admirado, para ser reconhecido, mas às vezes você nem tem, mas você pode achar que você tem. Então é vazio, você realmente não tem, você não é dotado intelectualmente. A gente vê isso no Instagram hoje em dia, não é? Hoje em dia a gente tem as pessoas que comentam de tudo sem saber de nada. A gente tem pessoas que fazem comentários de economia, política, sociologia, antropologia, e nunca leu nenhum livro, nem a frase sobre isso, sabe? Se você perguntar o que que é antropologia, a pessoa não sabe nem o que que significa antro e antropo não sabe o que que é. Logia, o que que é logia? A pessoa não sabe, mas ela comenta. Hoje em dia as pessoas não sabem nada e estão querendo ensinar. Isso é uma forma de vaidade. A pessoa não sabe, mas ela quer mostrar que sabe. Isso é uma vaidade. É uma vaidade do que é vão, do que é vazio e de que é aparência ilusória. A pessoa finge que tem. Ou ela mesma pode acreditar na própria mentira, ou ela pode realmente ser uma pessoa mentirosa de propósito. Tem pessoas que fingem ser um ótimo isso, ótimo aquilo. Tem pessoa, outro dia eu li, tem um mês que eu li, tem influenciador de Instagram que aluga carro para tirar foto. Aluga carro, leva várias mudas de roupa e, tipo, passa o dia inteiro tirando foto com o carro, em lugares diferentes, com roupas diferentes, pra ficar postando ao longo do tempo. Vocês sabiam disso? Pra fazer as outras pessoas acreditarem que a pessoa é rica. Nesse caso, é uma aparência ilusória, mentirosa, deliberada. Mas tem pessoas que nem deliberado é não, a pessoa ela acha que ela é. Então vocês percebam que a vaidade não tem a ver com a quantidade, muitas vezes, de dinheiro, de bem, ou mesmo se a pessoa realmente esteticamente tem ou não tem. Ela pode fingir que tem, ou ela pode simplesmente achar que tem, mas não tem. Independente disso, a vaidade, resumindo, a vaidade, uma ela surge com uma imagem distorcida de si mesma, ela surge com uma imagem negativa que a pessoa tem de si. A vaidade ela vai surgir como uma forma de compensação. Eu me sinto ruim, eu me sinto um bosta, eu me sinto burro, eu me sinto feio, eu me sinto feia.
Eu me vejo assim. E a pessoa pode ser a pessoa mais linda, de fato, a pessoa pode ser linda, maravilhosa. Mas se ela se enxerga dessa maneira, mesmo que a pessoa seja linda, um rosto lindo, um corpo bonito, ou mesmo uma pessoa até mesmo inteligente, bem dotada intelectualmente, se ela tem essa visão sobre si, ela vai buscar utilizar do que ela tem de bom, ou mesmo fingir do que ela tem de bom, para ser admirado pelos outros, para ser sentir especial aos olhos dos outros. Se sentindo especial aos olhos dos outros, isso afaga a baixa autoestima dela. Mas Henrique, isso não muda a autoimagem dela? Não, porque a mudança tem que ser de dentro para fora e não de fora para dentro. A, o externo apenas pode auxiliar na mudança interna, mas não provoca a mudança interna. A mudança interna só muda por uma mudança de percepção interior. Por mais que você possa ter muita vaidade e realmente, de fato, conseguir a admiração dos outros, você simplesmente vai querer mais e mais disso. Se você começar a mudar, inclinar a sua mente para mudar a sua percepção interna, você vai continuar se vestindo bem, você vai continuar indo à academia, você vai continuar estudando, você vai continuar tudo. Só que o objetivo vai ser a mudança da percepção interna e não ser admirado pelo outro. Então você vai continuar se vestindo bem, você vai continuar estudando, você vai continuar buscando ser uma pessoa inteligente, você vai continuar se desenvolvendo intelectualmente, profissionalmente, espiritualmente. Você vai continuar tudo isso. Só que o objetivo é mudar a percepção interior. Não é se sentir admirado pelo outro. Então eu vou sair bonito, eu vou sair bonita para eu me sentir, para eu ter o sentimento de beleza. E não para que os outros me achem belo. Se casar, ótimo. Casar no sentido de eu tô me achando bonita, outra pessoa tá me achando bonita. Beleza, mas o objetivo não é outra pessoa me achar, o objetivo é eu estar me sentindo assim. E aos poucos eu vou mudando a percepção de mim sobre mim mesmo. E qual é o ponto positivo de fazer assim? Você não perde o senso do ridículo. Pelos resultados que forem surgindo, isso vai te dando um feedback positivo sobre si mesmo. E você não perde o senso do ridículo. Na vaidade, como eu disse, a gente perde o senso do ridículo, porque o desejo é ser admirado, reconhecido, se sentir especial aos olhos superior e se sentir especial aos olhos dos outros. Então, se o desejo é por isso, você nunca vai satisfazer esse desejo, você vai querer sempre mais e mais e mais e mais, e você vai perder o senso do ridículo. Se o objetivo é a mudança de percepção e você se sentir dessa maneira, você consegue se sentir o quê? Satisfeito. Porque o objetivo é você encher o próprio balde. Você enche o próprio balde. Então vai chegar um momento que, por você se sentir assim e pela interação social, você ter feedbacks positivos e resultados positivos, aí isso vai trazer um senso de contentamento. Vai trazer um senso de satisfação. Por quê? Porque você muda o seu interno, você muda a sua percepção sobre si. Eu, por exemplo, vamos supor que psicólogo, trazer um caso, meu caso, por exemplo. Eu quero ser um bom psicólogo. Agora, por que eu quero ser um bom psicólogo? Eu quero ser um bom psicólogo porque eu quero me sentir um bom profissional. Eu quero sentir que eu estou fazendo um bom trabalho para a humanidade. Então, eu quero para mim mesmo ser um bom profissional. Se eu estou me formando em psicologia, se eu sou psicólogo, então eu quero me sentir um bom psicólogo. Eu quero ser um bom psicólogo. Algum problema nisso, pessoal? É claro que não. A motivação é essa, eu quero ser um bom psicólogo. Eu quero me sentir um bom psicólogo. E aí eu vou estudar, eu vou me dedicar. E aí, como que eu sei que eu estou me sentindo um bom psicólogo? Porque eu estou atendendo meus pacientes, meus clientes, e eles estão melhorando de vida. E isso vai me dando o quê? Contentamento. Eu vou me sentindo contente, eu vou me sentindo satisfeito. Agora, se o meu objetivo fosse ser psicólogo, bom psicólogo, aos olhos dos outros, eu querendo que as outras pessoas me admirem como o tal psicólogo, eu nunca vou ter satisfação.
Eu sempre vou querer mais e mais e mais e mais e mais, e eu vou perder o senso do ridículo. Vocês conseguem perceber essa mudança? Vocês conseguem perceber essa dinâmica acontecendo do contentamento e da satisfação? Contentamento e satisfação só de fato acontece quando existe uma mudança de percepção interna. O objetivo, o desejo é eu me sentir daquela maneira e não os outros me admirarem por isso. Não existe contentamento onde existe competição. E a vaidade, como eu disse já é pura competição. Então, se eu não estou competindo com ninguém, eu só estou querendo me sentir daquela maneira, eu me sentir dentro de mim, existe contentamento, existe satisfação. Agora, se o meu desejo é pela exibição, se o meu desejo é pelo reconhecimento dos outros, eu vou querer competir. Eu me distancio, compito para eu me sentir superior. E aí nunca vai ter satisfação. Você vai estar sempre competindo, competindo, querendo mais e mais e mais. A gente abandona a competição quando a gente abandona a vaidade, quando a gente abandona o desejo de ser admirado pelos outros. E a gente busca a autoadmiração. Eu não quero que ninguém me admire. Eu quero me sentir bem dentro da minha própria pele, dentro da minha própria consciência. E isso causa o quê? Satisfação. Isso causa um contentamento real. Sabe quando a gente se sente contente dentro de nós mesmos? Sabe quando você trata um objetivo que não é para ninguém, o objetivo é para você mesmo, sabe? Tem ninguém vendo, tem ninguém assistindo. Você não vai falar para ninguém. O objetivo não é esse. E você vai, se disciplina, treino, esforço, estudo, e você vai e consegue. E aí, isso inclusive gera um resultado positivo na sua vida. Não dá a sensação de satisfação? É isso. Você está satisfeito. Você não precisa de mais. E aí você não cai no senso do ridículo. Você não compete com ninguém. E mesmo que uma outra pessoa chegue e fale assim: ah, você é ruim, você é isso, você é aquilo, não te afeta. Não muda o teu sentimento. Porque você traçou o objetivo, você conseguiu o objetivo. Você não traçou o objetivo para conseguir a admiração daquela pessoa. Então a opinião daquela pessoa não vai fazer a menor diferença. A opinião dos outros são apenas feedbacks para o meu caminho próprio, para o meu caminho individual. Eu quero ser um bom psicólogo. Então, pelo feedback que eu recebo dos meus pacientes, eu sei se eu estou indo ou não mais ou menos nesse caminho, né? Carol está fazendo faculdade, tá fazendo curso de gastronomia. Ela vai receber o feedback do professor, das pessoas que comem a comida. E pelo feedback dos outros, ela vai saber se ela está indo em direção ao objetivo dela individual. Então percebe como que o individual e o coletivo, eles se relacionam de maneira saudável dessa maneira? Não é pra gente, vou abandonar a vida social, tô cagando pra opinião dos outros. Pelo contrário, a opinião dos outros é secundária. A auto-opinião que é o mais importante. A opinião dos outros, a vida social é importante como meio regulador para você saber se você está indo em direção àquilo que você se propôs. O social, a interação afetiva com outros seres humanos são importantes para regular o nosso próprio objetivo. Como que eu sei que eu estou fazendo um bom trabalho com vocês? Porque vira e mexe, vocês me mandam mensagem. Pô, Rick, a aula foi legal, entendi isso sobre mim. Pô, Rick, estou acompanhando Mente Consciente, estou fazendo as minhas práticas, minha vida melhorou muito. Eu sei que eu estou indo em direção ao objetivo que eu tracei individualmente para mim. Então eu regulo o meu objetivo, o meu traçar, o meu caminho, o meu norte para onde eu quero seguir, pelo feedback de vocês, pela opinião de vocês. Se todo mundo começar a reclamar, falar, Henrique, nossa, que eu tô pior. Henrique, comecei mente consciente, tô com mais ansiedade ainda, tô com minha depressão piorou. Graças a Deus ninguém nunca falou isso, sabe? Mas aí eu saberia o que eu preciso melhorar. Pô, então o conhecimento que eu tô passando não tá correto. Tem alguma coisa que eu preciso melhorar, alguma coisa que eu preciso ajeitar aqui, uma coisa que eu preciso ajeitar ali e tudo mais. Entende? Dessa maneira, a vida individual e a vida coletiva conversam de maneira saudável. Quando eu busco pela autoadmiração, autorreconhecimento e autoapreciação, e não pela dos outros. Porém, os outros são importantes, porque fornecem esse feedback secundário.
Alguém aí percebe que tem algum grau de vaidade na própria vida, no próprio comportamento? Não precisa nem responder em voz alta, mas tragam essa parte dessa aula para dentro de vocês. Sem culpa, sem resistência, sem tipo, sem, sabe? Só absorve esse conhecimento, leva para dentro de si e vê se existem traços de vaidade. Lembrem, os 3 pilares do autoconhecimento: coragem, sinceridade e disciplina. Ou seja, tem que ter coragem para reconhecer e sinceridade para admitir, sabe? E isso é pura humildade. Humildade é o quê? Reconhecer aquilo que tem de falho dentro de si. Então não levem pro lado pessoal nada do que eu tô falando aqui, não é um ataque. "Ah, Henrique, eu adoro postar foto da academia todo dia. Henrique, eu botei, sei lá, óleo mineral na bunda". Não levem como um ataque pessoal, mas façam essa reflexão. Vocês, por acaso, se tiver alguém aqui assistindo ao vivo ou gravado, que estejam nesse ciclo da vaidade, vocês em algum momento encontraram satisfação? Contentamento? Ou vocês já se perceberam que talvez estejam passando do senso do ridículo? Só façam essa autoanálise. Só façam essa autopercepção. Não se ataquem, não peguem chicote. "Ah, que eu sou ruim. Ah, o Henrique falou, e agora eu não valho nada". Pessoal, não precisa fazer isso. Vocês já perceberam que não é pra ninguém sair de casa parecendo mendigo, sabe? Não é pra ficar feio, ridículo, botar, sabe, barba por fazer, cabelo desgrenhado. Pelo contrário. É pra continuar se vestindo bem, esteticamente bonito. É para continuar buscando beleza, é para continuar buscando evoluir intelectualmente, espiritualmente, profissionalmente. Só que o objetivo é o quê? A mudança da percepção interior. O objetivo é a autoapreciação, querer se sentir bem dentro da própria pele, e não pelo olhar do outro. Primeiramente, você vai buscar dentro de você essa satisfação, e você vai perceber que, conforme você vai se sentindo satisfeito, as pessoas vão te dando feedback. O mundo vai te dar feedback, a vida te dá feedback. Mas você não está buscando por isso, entende? Você está buscando pela autossatisfação, você está buscando pela autoapreciação. E conforme você for conseguindo, a vida vai te dando feedback. Não é assim na meditação também, pessoal? A própria divindade não vai dando feedback pra gente na nossa evolução? Dando meditação? Não tem meditação que a gente do nada sente uma paz, a gente sente uma presença, a gente não se sente, a gente sente que a gente está evoluindo, a gente começa a perceber um pouco mais de sensibilidade, não é? Isso é o quê? A vida dando feedback pra gente. Coisas que antigamente a gente perdia a linha, que a gente agia de maneira reativa e agora a gente age de maneira um pouco mais calma, mais tranquila, não é? Isso é o feedback da vida, pô. Antigamente, qualquer coisa que acontecia, saiu de casa, passou um vento, derrubou a franja. É a vida! Ai, a franja! Agora ninguém mais me ama, socorro, que eu não sei o quê. Não é? Aí hoje em dia, pô, passa um vendaval, teu cabelo ficou lá. E aí, tipo assim, tu tá levando numa boa. Isso não é um feedback? É um feedback da tua evolução, dentro da meditação, dentro do autoconhecimento. Mas Henrique, o que que faz a minha motivação ser a competição? Por que que a motivação não pode ser, eu querer ser uma pessoa melhor, não é? Por que que a minha motivação tem que ser: eu preciso ter um inimigo, eu preciso ter alguém que eu preciso vencer? Por que que não pode ser vencer as minhas próprias sombras, as minhas próprias limitações? Por que que eu preciso ter o outro como referência para eu competir com ele, para eu melhorar a mim mesmo? Sabe qual é a resposta? É uma resposta muito simples: porque eu não valho a pena. Vou fazer uma pergunta, tá? Não precisa responder. Mas vou fazer uma pergunta. Você tende a se relacionar com homens que sejam emocionalmente indisponíveis?
Por que que você gosta desses homens? Por que que esses homens te atraem? O professor prova, no sentido, o professor carrasco na prova, é a mesma dinâmica acontecendo com os homens emocionalmente disponíveis. O seu objetivo não é se relacionar. O seu objetivo é ser validada, ser escolhida. O seu objetivo não é tirar uma nota boa para você se sentir bem. O seu objetivo é que o professor te admire. Qual é o problema disso? Não existe satisfação. Você nunca vai se contentar. Às vezes, um exemplo, não é o seu caso, não sei se é, mas só um exemplo, tá? Eu sei que é uma aula delicada, eu sei que é uma aula que dá umas cutucadas, mas é só um exemplo. Vamos supor que você tem uma tendência a se relacionar com homens casados. Por que esse padrão? Qual é o objetivo? É ser escolhida. Só que precisa ter a dificuldade. No caso, você precisa ter um professor carrasco que naturalmente não gostaria de você. Você precisa exibir algum talento, algum esforço, algum dom, alguma coisa que te diferencia dos outros alunos para você se sentir especial aos olhos dele. Então, se você, por exemplo, vai se atrai por um homem casado e começa a se relacionar com um homem casado, esse homem naturalmente não te escolheria. Por quê? Porque ele escolheu a esposa. Você precisaria ter alguma coisa muito ultra mega diferente da esposa, alguma coisa especial, né, um tchan, para ele largar a esposa, a família e ficar contigo. Entende? Qual é o problema? Não existe satisfação. Você vai conseguir a nota alta com o professor, você vai conseguir a admiração desse professor. Só que vai acontecer, você vai para o próximo professor. Você pode tirar 10. Mas você simplesmente não vai se satisfazer, você vai para o próximo professor. Daqui a pouco acaba a faculdade, e aí, o que você vai fazer? Você vai para o mestrado, você vai para o doutorado, você vai, sabe? Você simplesmente vai querendo mais e mais e mais e mais. Você não existe satisfação quando o objetivo é a admiração do outro. Você vai conseguir um homem casado, ele vai separar da família. Você vai conseguir isso. Mas ao mesmo tempo, quando você tiver essa pessoa, você não quer mais. Aí você se separa, o cara sai da família, largou a esposa, largou o filho, etc. Aí começa a se relacionar com você, dá 6 meses e você termina com o cara, você não quer mais. Tipo, ai, não era o que eu achava que queria. E ainda faz sair falando mal ainda, sabe? Porque o objetivo não é o quê? O objetivo não era se relacionar com aquele homem. O objetivo. Eu não tô falando que, tipo assim, eu não tô querendo ser moralista aqui, não, tá, pessoal? Eu tô evidenciando uma dinâmica psicológica. Às vezes, de fato, o cara é casado, mas o casamento tá horrível já há muitos anos, o cara lá tá por comodismo, ou o que quer que seja, e aí você te conhece, vocês se apaixonam, mas, porém, vocês fazem, quando não é vaidade, vocês fazem isso da maneira correta. O cara se separa da esposa e vocês depois começam uma relação. A busca pelo relacionamento, inclusive, tem um bom senso para vocês se relacionarem, sabe? Na vaidade não tem bom senso. Você já começa a se relacionar, o cara tá casado e tá lá se relacionando e etc. O objetivo é ser escolhido. Como o objetivo é ser escolhido, você não termina com a pessoa, entende? Quando não tem vaidade, quando realmente, de fato, o cara tá num relacionamento desgastado, não quero ser moralista, tá? Às vezes o cara tá realmente num relacionamento desgastado, tá nem casado, tá só morando junto, e aí vocês se conhecem, começa a se conhecer, realmente surge um sentimento, um negócio legal, e aí o cara fala, pô, não, eu quero ficar contigo, eu não quero mais ficar com a minha esposa, mas, pô, vou me separar, vou pedir o divórcio, e aí você, tipo, aguarda, deixa as coisas acontecerem, dá espaço pro cara, na família, pra esposa e tudo mais, e aí depois que tudo tá certo, tudo tá ok, vocês se unem, entende? Não, vocês não maculam a relação por conta desse desejo de ser admirador. O objetivo não, eu não quero ser escolhida, sabe? Então vocês conseguem fazer, inclusive, da maneira correta. A vaidade perde o bom senso, sabe? Tem gente que, por vaidade, nesse exemplo que você trouxe, Camila, de querer uma boa nota, eu já vi isso acontecer, de querer uma boa nota com o professor, ser admirado pelo professor e querer a admiração daquele professor, tem gente que sabota o trabalho do outro. Eu já vi isso acontecer. Não, não tem? Isso acontece muito em trabalho. Ah, eu quero ser admirado pelo meu chefe e vai e sabota o trabalho do outro. Como que a gente resolve isso?
É quando a gente começa a ter um amor pela vida. Se você olhar para tudo na natureza, você percebe que tudo se expande. Quando a gente começa a amar a vida, a gente começa a amar a expansão. A gente começa a amar expandir conhecimento, expandir afeto, expandir, se expandir. Eu estava conversando isso com a Carla, a gente foi no Ibirapuera hoje, a gente estava conversando. Falei pra gente, falou, nossa, eu tenho vontade de fazer tanta coisa. Eu tenho vontade de estudar tanta coisa. Eu tava conversando com ela, o que que eu vou fazer depois que eu me formar na faculdade? Se eu faço, se eu faço acupuntura, se eu faço uma faculdade de filosofia, se eu, sabe? A gente tá conversando sobre abrir um espaço físico, entende? Eu amo a vida. Eu amo estar vivo. Não tô falando de encarnado, eu amo a vida com V maiúsculo, eu amo estar vivo. Então, quando a gente tem esse amor pela vida, a gente vê que, na verdade, a gente quer fazer tanta coisa e a gente tem até pouco tempo. Será que eu consigo fazer faculdade de filosofia e acupuntura ao mesmo tempo? Sabe? Será que a gente consegue? Sabe, Entende? Quando a gente tem esse amor pela vida, a gente não fica nem cansado. Quando a gente começa a ter. A gente começa a desenvolver, porque você pode começar a fazer isso de maneira proposital mesmo, deliberada em meditação. Separe os últimos 5 10 minutos de meditação e propositalmente, deliberadamente, começa a desenvolver um sentimento de amor pela vida. E você vai perceber que você vai começar a se sentir assim. Existe aí uma certa trava pela vida. Existe um certo. Não, não é. Talvez. Não, não, não sei, não vou dizer o certo porque eu não conheço a sua história profundamente, conheço uma boa parte. Mas talvez exista aí um certo rancor pela vida, um certo ódio pela vida, ou um certo, como você disse, um platô, um certo desdém pela vida em si, sabe? Como se fosse alguma coisa que bloqueia você de amar a vida, sabe? Tipo, não vale a pena, ou não gosta, existe um certo ranço, sabe? Pela vida. Tipo, um negócio, coisa chata, vida, sabe? Uma certa indiferença pela vida, sabe? E aí você precisa começar o quê? Desenvolver amor pela vida. Cara, olha quanta coisa legal tem na vida. Sério, olha quanta coisa legal. Quando você começar a desenvolver esse amor pela vida, você vai começar a você vai perceber que a tua mente, ela vai começar a se inclinar para esse autodesenvolvimento. Você vai começar a se sentir a sua motivação vai começar a ser o seu desenvolvimento, a sua autoexpansão. Porque quando a gente ama a vida, a gente expande pela vida. A própria vida é expansora. Você vê o universo expande infinitamente. Você nunca vai ver uma árvore em platô. Cansei de crescer. Não vou mais. Estou indiferente à vida. Você nunca vai. Por exemplo, uma abelha. Uma abelha, ela trabalha a vida dela inteira. Você não vê a abelha tipo assim, eu tô cansado, não quero mais produzir mel. Sabe? É a própria existência dela. Ela tá sempre expandindo. Você vê que a natureza tá sempre evoluindo. A natureza nunca tá parada. Quando teve aquela pandemia, o pessoal saiu de casa, a natureza começou a se autorregenerar sozinha. Ou seja, não enche o saco da natureza que ela se regenera. E ela encontra um equilíbrio. Com a gente faz parte da natureza, sabe? Então, Camilo, o que eu vou te dar de dever de casa é você começar a produzir. No budismo, isso se chama metabhavana. Tá lá no curso que eu tô gravando das 4 nobres verdades do budismo. Essa aula já tá até gravada. Se chama metabhavana, que é você começar a sentir esse amor primeiramente por você mesmo, sabe? Você começar a direcionar uma energia amorosa para si, para depois expandir para o próximo. Mas Henrique, eu não consigo. É treino. Metabhavana é treino. É literalmente você. É que nem fazer cocô.
Nem sempre você senta e caga. Às vezes você tem que fazer um pouco de esforço, né? Às vezes você sente que tá saindo pela porta. Mas se você não fizer um esforço, não sai. Mas depois que sai, vai natural. Às vezes é assim, pessoal. Às vezes começar o amor por nós mesmos é tipo, é fazer igual fazer cocô. Tem que fazer um esforcinho. Até que depois vai. Tá? Vocês gostam dos meus exemplos, né? Mas são sempre fáceis de entender. Tá? Vocês vão perceber que a vaidade, pessoal, ela quando entra, ela deturpa muita coisa. Eu brinco dizendo que a vaidade é a porta dos fundos das trevas. Por exemplo, você pega muito movimento social que começa muito bem e termina. E a vaidade corrompe tudo. E você me vê movimento nos próprios movimentos sociais, sabe? Que às vezes começam com uma boa intenção, mas daqui a pouco a vaidade vem e destrói tudo. Corrompe tudo aquilo ali. A vaidade é a portinha de fundo das trevas. A gente precisa sempre tomar muito cuidado, principalmente pessoas que têm posições de destaque, posições de liderança. Tem que estar sempre muito atento com a vaidade. Eu tenho a minha sineta da vaidade, que eu chamo ela de Carla. Não é não, amor? Eu falo logo, falo, cara, se tu vê que eu tô começando a vaidade, vai me dar um peteleco na orelha. Sabe? Graças a Deus até hoje ela não me deu nenhum peteleco na orelha. Mas eu sempre eu tenho meus botes salva-vidas, assim, sabe? Que eu falo, ó, se vê que eu tô começando a perder, e entrar na vaidade, me dá uma cutucada na orelha, sabe? E eu fico atento, assim, eu dou essa carta branca para algumas pessoas para, sabe, chegar para mim e falar numa boa, porque eu confio nessas pessoas de que elas querem o meu bem, sabe? Não estão ali para me sentir inferior, sabe? Então eu confio em algumas pessoas que eu sei que querem o meu bem, que confiam, que eu confio. Isso é para vocês também, sabe? Vocês podem ter essas pessoas, sabe? De vez em quando conversar e falar, tipo, ó, se você perceber que eu tô indo pela vaidade, me dá um peteleco na orelha, não deixa eu me perder, não. Porque é muito fácil a gente se perder na vaidade, pessoal. Às vezes começa pequenininho, começa um negocinho, às vezes até mesmo de maneira inconsciente. Às vezes a gente acha que a gente tá, sabe? A gente começa um movimento legal, a gente começa um movimento bonito mesmo, e daqui a pouco a gente vai ver, a gente se perde na vaidade. O que que existe de, por exemplo, mestres espirituais que começam um caminho bem legal, mas que depois vem a fama, vem o dinheiro, vem a atenção e não sabe lidar, vai começando a achar que realmente é um ser superior, sabe? E aí vai. Porque as próprias pessoas vão começando a falar: ah, Henrique, ah, fulano, fulana, mestre, meu isso, meu aquilo. Se você não tem uma boa centralidade, você vai começando a realmente acreditar que você é um ser superior diferente. Você vai começando a achar que você é um ser especial, sabe? E aí você vai perdendo a unificação, porque a verdadeira espiritualidade, pessoal, é unificação. Eu já dei essa aula aqui. Amor é unificação. A espiritualidade real, genuína e verdadeira é unificação, quando acaba a separação. Se você realmente, de fato, se acha superior, você está se separando. Você está se sentindo superior. A verdadeira espiritualidade é quando tem unificação, é quando você não se vê diferente do outro. Pelo contrário, você se vê no outro. Você sente o outro como se fosse você mesmo, sabe? Então principalmente pessoas que têm posição de liderança mesmo, sabe? Você vai ver se você vai se perdendo quando vai ver já foi e daqui a pouco tu tá lá, não sabe nem o que você tá mais fazendo. O trabalho se perde, você perde o bom senso, daqui a pouco tá fazendo coisas que, né, tá fazendo coisas que não são nem mais espirituais, mas você não se importa mais. E aí daqui a pouco vem, a casa cai, enfim. Né? Por isso que a gente vê tantos mestres e mestres que começaram bem aí, mas vão se perdendo. O que tem de, o que tem de mestres espirituais que se envolvem em escândalos sexuais, né? Ou escândalo com dinheiro e tudo mais,
com práticas ilícitas com dinheiro, e vão se perdendo, sabe? É muito, realmente a gente tem que ter um senso de simplicidade muito grande, sabe? Uma das coisas que anula a vaidade é a simplicidade. Eu já dei essa aula aqui. O que é simplicidade? A ausência de complicação. Quando você mantém a sua vida simples, ou seja, sem complicações, você se protege contra a vaidade também. Simplicidade não é pobreza, tá? Simplicidade é ausência de complicação. É quando você vai mantendo a sua vida equilibrada, harmoniosa, seja com pouco dinheiro, com médio dinheiro ou com muito dinheiro. Mas a sua vida é descomplicada. Não tem complicação. Ou seja, o que é complicação? Mentira, orgulho, né, desonestidade. Você vai mantendo a sua vida simples. Você não precisa de muita coisa. Isso significa que você não pode ter o suficiente para você? Pode. Mas vocês vão perceber que a simplicidade, ela também ela tem essa ausência do excesso. Entende? Hoje em dia, a minha meta de vida é ter simplicidade. Ter uma vida simples. Mas uma vida sem ausência de complicação. Eu quero ter uma casa grande para receber pessoas e fazer retiros. Eu quero, pô. Imagina, ter uma hoje em dia, né? Ter uma casa, pô, um sítio, talvez, numa zona mais afastada, mais próxima da natureza, para fazer retiro. Imagina, ter uma casa grande, bonita, para receber vocês. Mano, não vou querer? Claro que eu quero isso, sabe? Entende? Mas eu preciso de dinheiro para isso. Tá vendo como a simplicidade não é ausência de dinheiro, mas quando vocês utilizam do dinheiro para não terem complicações na vida? E inclusive para auxiliar as outras pessoas a também não terem complicações na vida? A intenção é muito importante. Que dentro do caminho óctuplo do budismo é o primeiro caminho, é o caminho do discernimento correto, é o caminho da perspectiva correta. Que depois vem a intenção correta. Porque dentro do budismo, o discernimento correto é: eu quero, vamos supor, eu quero felicidade. Vamos supor. Um exemplo bem fácil de entender. Eu desejo felicidade. Aí você pega o primeiro caminho óctuplo, que é o quê? Discernimento correto. Ou seja, onde existe felicidade para eu conseguir? Eu quero ser feliz. Tem algum ser humano que não queira ser feliz? Não tem. Até mesmo a pessoa que se destrói, ela acha que ela vai encontrar felicidade aí. Então esse é o discernimento correto. Se eu desejo felicidade, eu tenho que ir onde ela se encontra, que é dentro de mim. Qual é o problema da humanidade hoje em dia? Todo mundo quer ser feliz, mas está todo mundo buscando fora. E discernimento incorreto. Desejar felicidade é algo ruim? Não. O problema é quando você busca onde não existe. Eu quero ser feliz, vou fazer o quê? Vou comprar um carro? Não. Você vai conseguir uma sensação rápida de prazer, mas você não vai conseguir felicidade. Se você quer felicidade genuína e verdadeira, o local correto é criar o estado interior de felicidade e expressar esse estado através das coisas do mundo. Aí você consegue simplicidade. Ausência de complicação. Por quê? Porque eu já tenho esse estado de felicidade dentro de mim. Eu não preciso de nada externo para provocar esse estado. E eu pego as coisas do mundo e eu simplesmente faço o quê? Eu cristalizo esse estado. Eu compartilho a felicidade, cristalizo esse estado dentro de mim e ainda expando para as outras pessoas. Entende? Discernimento correto. Eu quero ser feliz, beleza. Onde é que existe a felicidade? Dentro de mim. Então eu preciso criar esse estado interno. E aí depois vem a intenção correta. Beleza, eu quero felicidade. Mas qual é a minha intenção em querer felicidade? Já sei, discernimento correto, já sei que ela se encontra dentro de mim. Beleza, agora, para que eu quero ser feliz? Por quê? Qual é a intenção? Aí, a partir da intenção correta, que existe o caminho genuíno da espiritualidade. Porque às vezes você quer ser feliz, mas você quer ser feliz para você manipular os outros. Você quer ser feliz para você exibir para os outros. Então, qual é a intenção? Por que você quer o que você quer? Qual é a sua motivação real
do que você está buscando. Vocês estão aqui assistindo aula, mas qual é a intenção correta? Qual é a verdadeira intenção de vocês estarem aqui? O que, que de fato vocês querem aqui? Oi? Meu feedback positivo aqui. Entendem? E aí depois vem os outros caminhos, os outros 6 caminhos. Mas quais são, Henrique? Eu quero assistir. Calma, eu estou gravando as aulas. Eu tirei uma semaninha sem gravar aulas porque eu estou em São Paulo. Mas o livro ficou lá na minha casa. Então, eu vou continuar. Vocês fiquem tranquilos. Mas tem os outros 6 caminhos, que vem ação correta, fala correta, concentração correta, enfim, tem meio de vida correto, né? Enfim. Eu vou continuar gravando, mas isso é importante. Através do discernimento correto, ou perspectiva correta, e da intenção correta, que eu vou criar simplicidade na minha vida. Eu vou me proteger da vaidade. É importante eu ter o discernimento. Eu quero me desenvolver profissionalmente. Beleza, o que que eu devo fazer? Eu devo estudar, ler um livro, fazer faculdade, curso técnico, etc. Né? Me especializar em alguma coisa, estudar sobre isso. Eu quero, Henrique, eu quero ter mais autoestima, eu quero me sentir melhor comigo mesmo. O que que eu devo fazer? Primeiro de tudo, que autoestima, que imagem que você tem sobre si que está impedindo isso de acontecer? Entende? Vocês têm que ir lá, tem que ver qual é a origem do sofrimento que está criando a imagem distorcida. E aí começar a mudar essa imagem dentro de si. E aí o que que eu vou fazer? Vou tomar esteroide, vou para academia? Para as pessoas me acharem bonitas? Não, né, pessoal? Não vai conseguir. Aí discernimento incorreto. Não vai. Tem que mudar a autoimagem. Enfim, isso tudo são maneiras de vocês se prevenirem da vaidade. Uma maneira de vocês se protegerem contra a vaidade, que, como eu disse, a vaidade é a porta dos fundos das trevas, que vai entrando e, sabe, o que eu já vou ser sincero com vocês, o que eu já recebi de obsessor, que os obsessores são inteligentes pra caramba, tem os obsessores que são muito inteligentes. Chega pra mim através de outras pessoas e fala assim: Nossa, Henrique, como você é especial. Aí eu olho pra pessoa e falo assim. É sério. Tem obsessor que chega e fala: Ai, Henrique, você não vale nada. Você é um bosta. Que não sei o quê, eu vou te matar. Tem obsessor que fala isso. Em libertação espiritual, tem vários tipos de obsessores. Tem os obsessores que eles chegam, que eles ameaçam. Eles não vão pela vaidade, eles vão pelo medo. Sabe? Eles chegam e falam: Vou te matar, Henrique. Sabe? Ah, você não faz nada direito, você é um bosta. Para com isso aqui. Tem os obsessores que eles são os oferecedores. Pô, Henrique, o que você quer pra parar de fazer isso? Quer o quê? Você quer 1 milhão de reais? Você quer 10 milhões de reais? A gente te dá. Você quer dinheiro? A gente te dá dinheiro, pô. Você quer o quê? Você quer mulher? Você quer homem? Eles, eles saem oferecendo. Você quer o que você quer? A gente te dá. Você fala pra gente o que você quer. E eles dão mesmo. E tem os outros que chegam e falam de uma maneira bem escusa e falam assim: Ah, Henrique, pô, tá maravilhoso, cara. Sabe aqueles elogios que você, quando você ouve, você, tipo assim. Tem pessoas que nem me conhecem pouquíssimos. Chegam e falam assim: Henrique, você é maravilhoso, suas coisas são maravilhosas. Fala pra pessoa: Tu me conhece? Sabe? Tu questiona a pessoa e a pessoa até às vezes se sente até mal, sabe? Você vê que o elogio não é sincero. Às vezes é um elogio vaidoso, sabe? A pessoa tá querendo excitar ali a tua vaidade, tá querendo que você se sinta especial, diferente dos outros. E aí você tem que ter muita humildade, muita simplicidade para você às vezes responder e falar, sabe, não, relaxa, tá tudo certo, tamo junto, somos igual, é isso aí, se eu conseguir, tu consegue também, e sabe, pra não cair nessa de tipo assim, uau, eu sou foda. Eu sei que essa foi uma aula indigesta para algumas pessoas ou para todo mundo, não sei. Eu sei que essa é uma aula que talvez mexa bastante com os conteúdos internos, que às vezes, né, causa um pouco até de um pouco de frustração, né? Tipo, caraca, Henrique, você falando dessa maneira me fez perceber esse comportamento. Calma, pessoal, relaxa.
Não se sintam inferiores por conta disso, porque às vezes a vaidade pode ter sido inferioridade, né. Não se coloquem como vítimas, sabe. Percebeu esses aspectos comportamentais ou de percepção da realidade, de interpretação dentro de si, sem vitimismo, sabe, sem se escorraçar. Simplesmente aceita, seja sincero, aceita e vai mudando isso no seu próprio tempo, no seu próprio ritmo, vai percebendo essas dinâmicas e vai percebendo o principal. Desde a aula da renúncia interna, eu estou falando isso com vocês. Percebam que vocês não vão conseguir o que vocês querem pela vaidade. Se vocês conseguissem felicidade verdadeira, satisfação verdadeira pela vaidade, eu seria o primeiro a falar, pessoal. Tá liberado vaidade, manda ver, exibe mesmo, ó, Instagram, ó, tchá, 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 sabe? Fotos de espelho de academia, pô, vai lá, meu amigo, tira foto de sunga na praia, não tem problema nenhum, entendeu? Bota lá os peitos pra jogo, bota tudo no Instagram, hashtag vaidade, entendeu? Biscoito, e manda ver. Eu sei o primeiro a fazer isso, falar isso. Mas a questão é que não funciona, vocês não vão conseguir o que vocês de fato querem. O que as pessoas querem na vaidade é admiração, é ser feliz, é ser reconhecido, é perceber que a pessoa ela tem um valor social, que ela não tá, sabe, simplesmente jogada na sociedade e ninguém se importa com ela. O objetivo da vaidade é isso, eu preciso que as pessoas se importem comigo. A questão é que pela vaidade, pela dinâmica que eu mostrei hoje, vocês não vão conseguir. Se vocês conseguissem, tudo bem, beleza, mas vocês não vão. A vaidade, como eu disse, ela é uma compensação. Uma compensação que vocês tentam conseguir através do olhar do outro. Só que não vai conseguir a mudança interna pelo olhar do outro. A mudança interna só vem pela mudança de autopercepção. Lembram da aula que eu falei sobre autoimagem? Que tudo começa pela autoimagem? Convencer os outros não mudam a autoimagem. A autoimagem muda pela autopercepção. A opinião dos outros é apenas feedback para a gente saber que a gente está indo no norte correto daquilo que a gente quer para nós mesmos. Eu gosto, eu sou muito William James nesse sentido, sabe? Eu sou muito. Para quem não sabe, o William James foi um psicólogo americano, uma lenda da psicologia, que na época dele tinha umas teorias sensacionais. Ele era muito pragmático, sabe? Ele falava que a psicologia boa é aquela que funciona, sabe? Ele era muito pragmático nas coisas, assim, tem que ter uma funcionalidade. A vaidade não tem funcionalidade, além de gerar sofrimento, sabe? É uma gera uma sensação rápida de prazer, mas que a longo prazo é sofrimento, 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 então não tem funcionalidade, sabe? É uma distorção, é uma maneira de buscar essa validação sem discernimento. Se vocês tiverem um pouco de discernimento, como a gente está buscando trazer nessa aula, um pouquinho de discernimento, vocês vão ver que realmente, de fato, vocês não vão conseguir. Tem pessoas aqui, talvez, ao vivo ou gravada, assistindo a aula, que às vezes está na vaidade há 20, de 30 anos, e até hoje não conseguiu o que queria. Porque a gente não quer a nota 10, a gente quer a admiração do professor. E a gente tem a nota 10. E a gente tem essa a admiração do professor, mas a gente continua tipo, ah, ah. Pô, tu tirou 10, o professor te ama. Ah, sabe, ah, sabe. Tem pessoas que estão nessa há encarnações. E aí o que que acontece? Fica indiferente diante da vida, né. Já tá nessa há encarnações, tentando conseguir as coisas sem discernimento correto. Você percebe que às vezes a intenção é até boa, a intenção é genuína, eu quero ser vista, eu quero ser amado, eu quero ser amada, eu quero amar, eu quero participar do mundo. A questão é tá fazendo isso da maneira errada. Tá faltando orientação correta. Certo, pessoal? Henrique, pelo amor de Deus.
Pô, vaidade na minha vida, cara, pô, agora que eu tô percebendo. Tá bom, Rico, vou fazer que nem você, vou sentar no vaso e vou fazer aquele esforço. Vou sentar pra meditar e vou fazer aquele esforcinho. Pessoas boazinhas utilizam os anexos, né, pra vaidade, total vaidade. O objetivo é ser admirado pelo outro através dos anexos, né, total. Pessoas boazinhas utilizam da vaidade com uma maneira equivocada de não se sentirem tão ruins assim. Dentro da pessoa boazinha, o núcleo da pessoa boazinha é a vergonha tóxica. O núcleo da pessoa boazinha é o quê? Ela se acha ruim, ela se acha errada, ela se acha vergonhosa. Essa distorção da autoimagem muito grande, né? E aí, como que a pessoa boazinha, ela tenta desfazer isso dentro de si? Pelo olhar do outro. E não pela compreensão dessa autoimagem distorcida. Pessoas boazinhas, elas se acham as melhores pessoas do mundo, não é não? Não, eu sou maravilhosa, eu sou um máximo, sabe? Eu trabalho em centro espírita todo dia. Eu faço evangelho no lar toda semana. Eu entrego quentinha pro morador de rua toda segunda-feira, faça sol, faça chuva. Mas ela faz por vaidade. E por isso que ela continua sofrendo. Henrique, eu já faço trabalho voluntário há 10 anos. E eu tenho devedor, aguento mais. Continuo sofrendo. E aí eu falo, faz por vaidade. Não. A pessoa cria o império da vaidade. Vocês vão perceber que pessoas que fazem as coisas por vaidade, mesmo que seja trabalho social, espiritual, que etc., não dura muito tempo. A pessoa não consegue ficar por muito tempo. As pessoas sentem, sabe? As pessoas percebem. E, como eu disse, a vaidade perde o bom senso, sabe? A pessoa vai levar quentinha para morador de rua. Pode até começar legal. A intenção é pra querer ser admirado pelos outros. No final, a pessoa tá tirando foto com um morador de rua, no meio da rua, o cara lá, sabe? O cara deitado no chão, assim, bêbado, e a pessoa tá tirando foto. Aí, galera! Sabe? Sabe? Querendo mostrar que a pessoa tá fazendo um trabalho lá. Esse aqui. Você percebe? Uma coisa, tipo assim, legal, tirar foto, todo mundo junto, aí, pô, pessoal, vamos fazer um bom trabalho, vamos fazer um trabalho legal, mas vocês vão percebendo que a vaidade, a pessoa perde o bom senso. A pessoa literalmente vai perdendo o bom senso, ela precisa chamar atenção, ela precisa ser admirada. Daqui a pouco ela tá contratando ator para fazer trabalho de mendigo. É sério. A pessoa ela tá contratando o quê? Alugando casa. Essa é uma reportagem na revista recentemente. Um influenciador de internet alugando casa milionária e levando roupa e ficando trocando de roupa. A pessoa tem book para um ano de foto. Na vaidade vai se perdendo o bom senso, sabe? E aí não dura muito tempo, né? Porque as pessoas que ainda têm algum bom senso vão começando a perceber que tem alguma coisa errada, né? E vai caindo tanto no ridículo que a pessoa boazinha, por exemplo, não tem mais como, sabe? A pessoa vai perdendo o senso do ridículo. E no caso da pessoa boazinha, ela vai perdendo inclusive a saúde mental, né? Eu sou a melhor pessoa do mundo. E ela tá né, lembra das aulas, tá se relacionando com uma pessoa totalmente quebrada. Mano, se tu é a melhor pessoa do mundo, por que que tu tá sofrendo? Por que que você tá se relacionando com essa pessoa? Por que que você tá aceitando, tolerando isso para a própria vida? Então você é boa com todo mundo, só não é boa com você. Então por que tu não é pessoa boa? Se você é uma pessoa boa com os outros, mas não é boa com você, você não está sendo pessoa boa nenhuma. Você tá o quê? Você está querendo mostrar que você é uma pessoa boa. Se você é uma pessoa boa para os outros, se você é uma pessoa boa para todo mundo, mas você não é uma pessoa boa para você mesma, se você cuida de todo mundo, mas você não cuida de você, se você agrada todo mundo, mas não agrada você, é porque você está utilizando da pessoa boa para conseguir alguma coisa.
Você não está sendo genuinamente boa. Se você não é bom para você mesmo, você simplesmente está usando da imagem de ser uma pessoa boa para alguma coisa. Que é o quê? Para ser admirado, para ser reconhecido, para ser especial. E aí não dura muito tempo, né? Não dura muito tempo. É por isso que muitas pessoas, mesmo fazendo coisas muito, eh, socialmente boas, continuam sofrendo. "Ah, mas Henrique, não é pelo menos uma atitude nobre?" É, realmente, de fato, assim, a pessoa está tendo uma atitude nobre aos olhos dos outros, mas ao olhar interno, ela continua sofrendo. Aos olhos dos outros, ela está sendo admirada, mas aos olhos interno não. "Mas Henrique, eu estou na mente consciente, estou aqui na escola, posso continuar fazendo isso?" Pode. Vocês vão perceber que a atitude de vocês, o comportamento de vocês vão impactar ainda mais. Mas Henrique, vou ser sincero, Henrique, vou abrir meu coração aqui para você. Eu tô num momento da minha vida que eu tô tão absorto na vaidade, que eu não consigo mais diferenciar o que é vaidade e o que é autoapreciação. E eu faço tudo isso que você falou aí. Mas Henrique, eu fulana, nesse momento, não estou conseguindo diferenciar se eu tô por vaidade ou tô por autoapreciação. Que você me recomenda? Que você me orienta? Para de fazer tudo. Começa do zero. Não tem vergonha nenhuma em parar. Se nesse momento vocês não estão tendo discernimento para diferenciar dentro de vocês se é vaidade ou se é autoapreciação, mesmo com bastante autorreflexão, estão com essa dificuldade, dá um tempo, para. Não tem problema nenhum. Quebra o anexo, para de fazer o anexo. Mas Henrique, não vou ser castigado por Deus? Não, não. Minha vida não vai andar para trás, porque lá no centro, isso é comum de se ouvir, tá? Lá no centro que eu frequento, falaram que se eu parar de vir, minha vida vai andar para trás. Não vai andar para trás, pessoal. Se por acaso você está num centro e você quer dar um tempo para uma atitude, para vocês mesmos, para vocês irem para dentro, para vocês poderem recomeçar, e o centro lá, seja de Umbanda, Candomblé, o centro espírita, centro dos Cambau a quatro, falar para vocês que a sua vida vai andar para trás, vocês podem ter certeza que energia divina ali não tem. Porque Deus não faz ninguém de refém. Se vocês estão lá no centro e vocês vão conversar com o chefe, com a chefa, com o líder, quem quer que seja lá do lugar, e a pessoa falar isso para vocês, vocês podem ter certeza que energia divina ali não tem. Deus não faz ninguém de refém, Deus não fica cobrando ninguém. A gente tem o livre-arbítrio para a gente fazer o que a gente quiser. A gente pode seguir a vontade de Deus, a gente pode seguir as orientações de Deus, a gente pode seguir as inspirações de Deus, e a gente pode, inclusive, rejeitar, resistir. Não pode? Deus não faz ninguém de refém. Se por acaso alguém falar isso, olha pro pé de vocês que vocês vão ver lá, lá, sabe aquele negócio que usava assim no pé para prender o escravo? Vocês vão perceber que vai ter um negocinho lá, aquela bola de metal no pé. Grilhão? Grilhão. Ajuda dos universitários aqui. Grilhão nos pés. Não tenham medo. Se vocês estão percebendo que vocês estão utilizando inclusive a espiritualidade, alguma coisa boa como vaidade, como anexo, pessoal, tem um tempo, tirem um tempo, não tem problema nenhum. Já recebi mensagem de aluno, de aluna, Henrique, vou dar um tempo de mente consciente porque eu preciso de um tempo para dar uma refletida, para dar uma acalmada, sabe? Ok, tudo bem, eu vou continuar aqui. Depois volta, não tem problema nenhum, tira um tempo, sabe? Você acha que você precisa de um tempo para dar uma relaxada, para absorver o conhecimento? Não tem problema nenhum, pô, pode continuar. Ah, mas Henrique, eu quero continuar participando das aulas de yoga e meditação. Pô, tá lá. O conhecimento tá aqui, tá aberto, sabe? Ah, Henrique, eu vou sair do mente consciente. Ah, a sua vida vai para trás, hein? Vou chamar o Tonico, hein? Não, pessoal, isso não existe. Pelo contrário, eu ainda vou desejar mais bênção ainda, sabe? Falei, pô, que Deus abençoe tua caminhada. Vai, vai aprender onde você quiser aprender, mas vai aprender, sabe?
Continua, Deus te abençoe. Não tem essa, sabe? Se vocês percebam que vocês usam, por exemplo, o corpo como vaidade, tira um tempo para não mostrar o corpo. Veja como que vocês vão reagir, como é que vocês vão perceber. Mas isso quer dizer que eu não posso, que eu não deva trabalhar a autoapreciação? Não, porque não é a autoapreciação que está sendo usada como anexo. O que está sendo usado como anexo é a exibição. Então começa a fazer a mesma coisa, inclinando a mente a pensar como autoapreciação, que agora você já sabe o que é. Entende que é uma mudança gradual. Não é para sair fazendo furacão na vida que não funciona dessa maneira. É gradual, vai começando a inclinar a mente para isso, sabe? Se vocês percebem que vocês usam um certo anexo específico, seja corpo, espiritualidade, intelecto ou qualquer coisa que a gente trouxe hoje, e tá com dificuldade de discernir se é autoapreciação ou se é vaidade, percebe que tá muito junto, tá tão incrustado às vezes, tá tão simbiótico, não tá conseguindo perceber, tá com dificuldade, dá um tempo, vai para dentro. Sem isso, perceba como vocês vão se sentir. E vocês vão perceber que com a prática da meditação e um tempo desse anexo, isso vai começar a acontecer. E vocês vão começar a discernir melhor, vocês vão ter mais lucidez do que é autoapreciação do que vaidade. Não tem problema nenhum. Problema nenhum. Ninguém vai ser julgado por isso. Deus não vai tacar uma bola de fogo em ninguém, tá? A vida de ninguém vai para trás. Mentor não vai embora, vai deixar o reléu. Se vira aí agora, não quer também, não quer mais a mim? Então se vira, sabe? Não, pessoal. Isso não existe. Se isso acontecer, dê graças a Deus. E o anexo é uma coisa que você anexa a sua personalidade para você querer ser admirado pelos outros, certo? Então o anexo nunca vai poder se tornar uma autoapreciação. O anexo é a ferramenta da vaidade. Se tem autoapreciação, não tem anexo. Entende? Você não está querendo, você não está usando isso para chamar a atenção do outro, entende? Você não está querendo provar nada para o outro. O anexo, o termo anexo pelo Robert Glover, ele foi cunhado como uma ferramenta da vaidade. Uma ferramenta para ser admirado e reconhecido pelos outros, tá? Então não tem como uma coisa, um anexo, ele nunca vai se tornar uma autoapreciação, porque eles são água e óleo, sabe? São coisas totalmente diferentes. Então, pode se autoapreciar à vontade. Agora, tomem cuidado para a autoapreciação não se transformar numa vaidade. Como eu disse, a vaidade é a porta dos fundos das trevas. Eles sempre entram pela vaidade. Sempre entram pela vaidade. Tem muita gente que começa a fazer um trabalho bonito, começa a fazer um trabalho legal, e aí começa a divulgar o trabalho na internet. E realmente, de fato, é um trabalho legal, começa muito bem. Só que aí vai entrando a vaidade, né? Vai entrando. Ah, nossa, você é maravilhoso, você é especial, né? Você é diferentão de todo mundo, você é super uau, que não sei o quê. E a própria pessoa vai acreditando que de fato ela é. E aí ela vai perdendo esse senso de unificação. Ela vai perdendo esse senso de simplicidade. E ela vai querendo cada vez ser mais especial. Aí ferrou. Espiritualidade é: eu quero ser cada vez mais igual. Eu quero ser cada vez mais comum. Eu quero ser cada vez mais simples. O lema da espiritualidade é: eu quero ser cada vez mais comum. Não tem aquela frase do Lao Tse? O sábio não se exibe, por isso brilha. Ele não se faz notar, por isso é notado. Ele não se elogia e por isso tem mérito. E porque não está competindo, ninguém no mundo pode competir com ele. A frase da espiritualidade é: quero me tornar cada vez uma pessoa comum. Não quero ser mais nem melhor, não quero ser diferente. Quero ser só uma pessoa cada vez mais comum. Quero ser uma pessoa cada vez mais igual a todo mundo. Mas igual no sentido de natureza, não no sentido de mediocridade, sabe? Não é
nas coisas, não é ser igual nas coisas do mundo, não é ter fisicamente o que todo mundo tem, mas é no sentido da natureza humana, sabe? Eu quero ser cada vez mais comum. Eu quero ser cada vez mais simples. E aí a pessoa, por incrível que pareça, quando a pessoa começa a se inclinar a pensar assim, e a pessoa começa a desenvolver isso, ela vai começando a desenvolver coisas cada vez mais elevadas. Porque olha que, olha que coisa. Quanto mais simples vocês querem ser, quanto mais comuns vocês querem ser, mais vocês começam a desenvolver coisas sobre-humanas. É um paradoxo, né? Quanto mais especial vocês buscam ser, mais vocês começam a sofrer. E aí não perde o bom senso. Vocês vão começar a querer ser especial pelas coisas do mundo, e aí vão se perdendo nessa roda de samsara. Mas quanto mais, tipo assim, não, eu só quero ser cada vez mais comum, só quero ser cada vez mais humano, eu só quero ser cada vez mais normal, assim, sabe? Só quero ser cada vez mais eu, assim, ok, normal, comum, simples. E aí, isso vai trazendo um silêncio para dentro. Isso vai trazendo um senso de auto-pertencimento. E aí, quando vocês meditam, isso vai levando para o silêncio correto, para a concentração correta, e vocês vão entrando em estágios de samadhi. E quanto mais vocês entram em estágios de samadhi, mais vocês vão desbloqueando o cérebro de vocês a começar a ter habilidades sobre-humanas. Eu tô falando isso para vocês, eu tô aliviando as 10 encarnações de sofrimento. De verdade. Vai por mim. O tio aqui já experimentou demais. Eu, eu tô aliviando as 10 encarnações presas na roda de samsara. E espiritualidade quero ser cada vez mais comum. Nossa, e coisa chata, tô te falando. Vai pelo tio aqui. Quero ser cada vez mais comum. Quero ser cada vez mais humano. Quero cada vez ser mais simples. Quando vocês começam a interiorizar esse conhecimento, vocês vão começando a ter silêncio interno. Isso causa uma sensação de bem-estar interior. Isso causa uma sensação de silêncio, de paz. E aí, quando vocês meditam com a mente inclinada a isso, isso leva com mais facilidade ao samadhi. E por incrível que pareça, no samadhi a gente vai desbloqueando coisas que são literalmente meta-humanas, assim, sabe? São coisas sobre-humanas. Mas a gente liberta isso, a gente desbloqueia isso quando a gente não deseja por isso. Essa é a dinâmica. O tio, tô falando, o tio tá ajudando aqui umas 10 encarnações de samsara, tá? Vai por mim. É isso, pessoal. Por hoje é só. Não falei sobre inveja, não falei sobre ciúmes, acabei que eu fiquei só na vaidade, mas foi uma aula, eu tô satisfeito comigo. Então, pessoal, brincadeiras à parte, mais uma vez, eu tô satisfeito comigo. Um exemplo de autoapreciação. Eu tô satisfeito comigo. Deu o feedback dela, achou a aula boa também. Algumas pessoas deram um joinha, enfim, também deram um feedback positivo. O que me faz seguir pelo mesmo caminho que eu tô indo. Tipo, tá funcionando, tô indo pelo caminho correto. Sabe por que que pra gente finalizar, sabe por que que o meu trabalho prospera? Porque eu não tô buscando o reconhecimento de vocês. Tô buscando essa autoapreciação, tô buscando, tipo, final de aula, eu tô satisfeito comigo. Não tem como, talvez algumas pessoas que assistam agora ou depois não se sintam tão satisfeitas assim. Mas o que importa é minha autossatisfação. Eu tô satisfeito, sabe? E exatamente por eu estar satisfeito e receber o feedback de vocês de satisfação, que cada vez mais pessoas se sentem satisfeitas, entende? É como se fosse uma corrente, sabe? Eu me sinto satisfeito, e por eu me sentir satisfeito, eu progredo para me satisfazer ainda mais, e vocês se sentem mais satisfeitos, que me dão feedback, que eu me sinto mais satisfeito, que fica melhor ainda, e, sabe? E eu vou expandindo individualmente e auxiliando vocês na expansão individual de vocês também. Assim, a gente caminha junto,
mas a libertação é individual. Quando a gente entende essa autossatisfação, isso não gera zona de conforto, pelo contrário, a gente começa a ter um amor pela vida, sabe? E a gente tem essa vontade de expandir, a gente tem essa vontade de se arriscar, a gente tem essa vontade de ir além. E se torna uma vontade natural, sabe? A vontade natural de ir além, de ter essa. É quase que uma. Como é que eu posso dizer? É um estado de. Não sei se tem uma palavra correta que eu posso usar para nomear isso, mas é um estado de tipo, eu quero viver, sabe? Eu quero progredir, eu quero expandir, eu quero. É um amor pela vida, sabe? Que isso vai sendo. É um entusiasmo. Boa, Mari. Gostei da palavra da Mari. É entusiasmo. A gente começa a ter um entusiasmo pela vida, entusiasmo que significa preencher-se de Deus, sabe? Como disse nosso mestre Jesus, Deus está dentro de nós, né? Então, quando a gente busca primeiramente essa autoapreciação, essa autoimagem, a gente começa a sentir entusiasmo. A gente começa a tocar nesse Deus, nessa partícula divina interior. E aí a gente começa a tocar na partícula divina de todo mundo, né? Isso é muito bonito, isso é muito legal. E é isso. Até a próxima aula, pessoal.